O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós temos esse evento bonito, essa passagem do Evangelho de São Mateus, que marca muito, porque tem esse evento, esse fenômeno extraordinário que o Evangelho relata, que é Jesus caminhando sobre as águas. É da nossa natureza se admirar, se maravilhar com esses fatos grandiosos e miraculosos de Jesus. Porém, quando nós tomamos, e pelo espanto, pela admiração, pela narração maravilhada do fato de Jesus caminhar sobre as águas, a gente esquece e às vezes até passa despercebido de muitos pontos do Evangelho que eu gostaria que nós atentássemos um pouco ao que a palavra de Deus hoje fala para nós. Primeiramente, nós temos o Evangelho que retoma a multiplicação dos pães que Jesus realiza, que nós ouvimos o relato da multiplicação sob a ótica do Evangelho de João, capítulo 6. E nós agora estamos lendo Mateus. E assim Jesus, primeiro gesto de Jesus é despedir as multidões e ir rezar.
ir orar, enquanto os seus discípulos estavam na barca. Certamente essa já é uma imagem não de um abandono, mas de alguém que está em comunhão com o Pai e envia. Interessante que Jesus envia, manda os seus discípulos na frente. Ou seja, não é só uma desassistência, uma ausência, mas é de fato o Evangelho de Mateus que vai já clareando todo o mistério de Jesus, já no sentido de fé. Jesus como aquele que intercede ao Pai, aquele que está em oração, aquele que, enquanto a sua igreja, que é representada por esta barca, está no mar com os seus discípulos e com Pedro, sobretudo, à frente. Certamente deveria ser a barca de Pedro, porque eram pescadores. Então, Jesus relata, Jesus está nessa imagem bela de orante, de uma pessoa que está rezando, uma pessoa que está intercedendo pelos seus discípulos. E ao decidir então encontrá-los, eis então um ponto que gostaria de tocar nesse Evangelho e de fazer-nos refletir a falta de fé, que é o que a centralidade deste Evangelho pode causar. Talvez seja a centralidade do Evangelho que quer tocar no coração de cada um que está aqui, está nos escutando. Por que a falta de fé? Ora, diante de um evento tão maravilhoso, que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, caminhando sobre as águas, o que mais se poderia duvidar? Eu fico me perguntando se Jesus, por exemplo, descesse do céu hoje, a falta de fé correria para diversas respostas. E é o que acontece com o grupo dos discípulos. A falta de fé deles começa a se manifestar, porque Jesus despediu as multidões, mandou os discípulos irem mais adiante, irem já antecipadamente, ficou rezando e depois, de certa forma, deu a entender que os encontraria. Então, diante da imagem de Jesus caminhando sobre as águas, não haveria mais do que duvidar que, de fato, Ele é o Filho de Deus, porque ninguém tem esse poder. Deus fez abrir o mar para que caminhasse a pé enxuto. O povo hebraico, o povo de Israel, quando estava fugindo do Egito, fez abrir o Jordão, quando foi para passar a Arca da Aliança, mas nunca ninguém havia caminhado sobre o mar. Não havia dúvidas. Aquele certamente é o que supera todas as expectativas e todos os relatos de quem poderia se falar, porque ele está acima das águas. Mas a resposta imediata é de fé? Não. A resposta é uma resposta de dúvida, é um fantasma. É algo que é abstrato, é algo que não se compreende. É uma explicação ainda desse mundo, não é uma resposta de fé. Diante da visão que os discípulos têm de Jesus caminhando sobre as águas, a resposta dele não é o Senhor, é um fantasma. E a mesma coisa que o Evangelho de Lucas vai dizer quando Jesus aparece aos seus discípulos, e seus discípulos respondem: é o Espírito. Olha quanta falta de fé vai marcando, e ela vai impedindo de chegar à verdade. Ela vai desviando para as razões
e para que essas razões possam justificar a falta de fé e desse relato dos seus discípulos. E aí Jesus responde: coragem, sou eu, não tenhas medo. Ou seja, aquilo que era uma dúvida, aquilo que era um conceito, aquilo que era uma imagem abstrata, que não se poderia definir, é respondida. Jesus fala: sou eu, não tenho medo. Mas ainda assim, o medo e a dúvida e a falta de fé continua no coração dos seus discípulos, principalmente de Pedro, porque Pedro põe à prova aquilo que Jesus fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Olha o sezinho condicional. Pedro não fala: Senhor, eu sei que és tu, então eu vou ao teu encontro. Não é essa a resposta de Pedro. Senhor, se és tu. A dúvida, a incredulidade, mais uma vez se manifesta no coração desse discípulo. Se és tu. E Jesus já tinha dito: coragem, sou eu. Olha quantas e quantas vezes é essa insistência de Deus também conosco. O Senhor que dá o seu milagre. Aí vem a pessoa e diz: não, foi o remédio, foi algo, foi por acaso, foi fruto da natureza. O Senhor dá a sua palavra, como também hoje ouvimos a leitura do profeta Jeremias, Deus que fala por este profeta, e aí se responde: então se é a palavra de Deus, vamos pô-la em prova, vamos ver se é verdade. Ou seja, a falta de fé, a incredulidade vai colocando todos os demais tipos de obstáculos para crescer na fé. E vamos em frente. E Jesus respondeu: vem. Mais um passo, mais uma prova, mais um testemunho de que Jesus é de fato Filho de Deus. Porque Pedro começa a caminhar sobre as águas. Um outro relato que ninguém mais ousou a dizer que alguém pudesse caminhar sobre as águas. Imagine alguém caminhando sobre o rio Guamá, fazendo a travessia do Combu para Belém a pé. Porém, veio o vento, a dúvida mais uma vez balançou o coração de Pedro e começou a afundar. O destino daquele que não tem fé é o destino de Pedro: afundar. Afundar no mar da incredulidade e permanecer nas profundezas do desconhecido, do incerto e da escuridão. Porque é isso que o mar representa na Bíblia. Nós sabemos que o mar muitas vezes é traiçoeiro, o mar é inconstante, o mar é uma incógnita do que está debaixo dele, do que está dentro dele, e por isso não se pode ter certeza de nada naquele mar. E só se salva da falta de fé quando se clama, como fez Pedro: Senhor, salva-me. E eis então que Jesus responde. Não foi o temor de Pedro que fez-o afundar, mas foi a sua dúvida que ainda estava no seu coração, depois de todos esses fatos. Jesus caminhou sobre as águas, Jesus que respondeu: vem. Jesus que fez Pedro caminhar. Todos esses sinais não foram suficientes para tirar a dúvida do coração de Pedro. E aí, diante de tantos sinais, Deus faz Pedro e também faz
fazendo menção à primeira leitura, o povo de Israel mergulhar um pouco na dor, mergulhar um pouco no sofrimento, para então se dar conta, para então se perceber o mal que está entrando e pedir então que o Senhor intervenha, que o Senhor salve e reconheça que está afundando e que não há outra salvação senão pelas mãos do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a resposta de Jesus é essa, Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus revela o que aconteceu no coração de Pedro e no coração dos seus discípulos, porque diante da visão, disseram é um fantasma. Jesus disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. E Pedro coloca uma condicional, quer mais uma prova, se é ele mesmo. E é assim muitas vezes a nossa caminhada de cristãos. Quantas e quantas vezes Deus, pela sua palavra, Jesus, por tantas ações, tantos fatos, tantas coisas que o Senhor já nos deu para acreditar, e sobretudo e acima de tudo, a sua ressurreição, mas o nosso coração, a incredulidade marca a nossa vida. Repito, tomando palavras de um antigo professor meu que dizia, talvez se Jesus descesse do céu e hoje todas as pessoas com toda a tecnologia de estudo, de conhecimento, de observação, ainda haveriam pessoas que não acreditariam. Por quê? Porque é a falta de fé que faz impedir a ação de Deus. A fé não cria uma realidade paralela, ela não cria uma fantasia, mas ela permite ver uma realidade presente, atuante, concreta, que nos consola. Por isso vamos pedir ao Senhor o dom da fé, porque a fé também é graça que Deus coloca no nosso coração, e assim possamos crescer e nunca, nunca afundarmos. E quando percebermos que estamos afundando na incredulidade, clamarmos o nome do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.